Sou João Basoli e este é o Cidades de Fato Podcast. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência. O tema do nosso episódio de número 148 é Planos de Bairro, a chave para a cidade mais justa e participativa. Para falar desse tema relevante, está conosco hoje Laiane Nunes e Beatriz Fleury. Olá, Laiane, olá, Beatriz, é um prazer tê-las conosco, sejam bem-vindas ao Cidades de Fato. Olá, Basoli, é um prazer estar aqui novamente, no meu caso. Olá, Basoli, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Nossa convidada Beatriz Fleury é professora adjunta do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, membro do programa associado de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, doutora em Habitat pela FAU-USP 2015, líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos desde 2011 e coordenadora do Núcleo Maringá do BR Cidades. Nossa convidada Laiane Nunes é doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de Maringá, professora adjunta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Urbanismo Regional, coordenadora adjunta do Núcleo Maringá do BR Cidades. Nosso editorial, eu vou fazer o recorte dizendo o seguinte: os planos de bairro estão se consolidando como um instrumento de planejamento urbano participativo em escala local, surgindo antes, mas ganhando força na década de 80. Porém, ressurge recentemente com uma nova roupagem contemporânea e mais sensível às questões do cotidiano da população urbana brasileira, promovendo o acesso ao processo decisório e desmistificando a lógica técnica do planejamento urbano. Trata-se de uma maneira responsável de pensar cidade a partir de múltiplos olhares, horizontalizando e organizando territorialmente, também integrando efetivamente os interesses locais. A aplicabilidade desses planos, que vem configurando-se como um instrumento estratégico para reduzir desigualdades socioespaciais e de se alinhar-se aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente ao ODS 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, também busca promover cidades mais inclusivas, seguras e resilientes. A importância de adotar e disseminar os planos de bairros é inegável. Eles surgem como um conjunto de ações intersetoriais, abrangendo habitação, infraestrutura, educação, saúde, entre outros. Embora exista uma tentativa de ligar os planos de bairros a temas de zeladoria da cidade, eles suplantam as ações meramente de concertação e introduzem debates sobre políticas públicas, além de permitirem um diálogo mediado e acessível entre o saber técnico e o saber cotidiano dos moradores, aumentando a clareza social do planejamento e funcionando como uma arena de aprendizado cívico. A aceitação da participação como um direito humano transforma os moradores em coprodutores de políticas, alterando as relações de poder no território. Para sua efetividade, a integração entre conhecimento técnico-científico e as percepções e experiências da comunidade local é primordial. A participação popular não é apenas desejável, mas um componente de grande importância para a eficácia da governança. É fundamental que os municípios brasileiros adotem e institucionalizem os planos de bairro, talvez por meio de alterações de legislações municipais ou agregando o debate nas revisões dos planos diretores, garantindo que o planejamento urbano reflita as necessidades e as aspirações do território. Laiane, como você vê a experiência de Maringá nesse contexto do nosso editorial? O que eu disse sobre planos de bairros, aplicabilidade, importância, efetividade, aceitação, da participação, enfim, todos esses elementos. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, interrelacionando o nosso editorial com a experiência de Maringá. Vamos lá. Aqui duas visões ou dois caminhos de resposta
né, sobre a nossa experiência aqui. Depois a professora Beatriz diz aí se concorda. A primeira delas é que quando a gente iniciou aqui há 3 anos ainda, tá? O desenvolvimento desse trabalho, a gente não tinha uma discussão sobre planos de bairros com a gestão pública. Naquele momento a gente tentou ter uma parceria com a gestão, mas não foi para frente, então nós do Núcleo do BR aqui pela academia seguimos com o trabalho no bairro. Depois disso, a gente consegue ter aí alguns retornos, houve uma visibilidade desse trabalho que a gente estava fazendo em si, né, dentro desses 2 bairros em específico. A gente viu algumas pessoas da prefeitura lá, depois conversamos, né, dialogamos, e o que a gente percebe é que, naquele momento, a cidade estava com a revisão do seu plano diretor aqui. Dentro dessa revisão do plano diretor, o instrumento plano de bairro aparece, né, como um parágrafo dentro da legislação, mas ele aparece como um plano de desenvolvimento de bairro. Era uma coisa que a professora Beatriz estava me recordando aqui agora há pouco. E ele não é, dentro desse parágrafo do que acontece na legislação aqui, ele não é um plano que parta da população, é um plano onde a população será ouvida, ele tem um outro entendimento. Mas, assim, é um parágrafo, são 2 ou 3 linhas ali do plano diretor que ainda precisa muito de uma discussão mais forte, né, e mais abrandada dentro da gestão. Mas, se a gente pegar o outro caminho, né, olhar para dentro do bairro, a gente percebe que esse movimento nosso da academia, essa força da população como coprodutor, né, do seu espaço, é um dos termos que você usa no início do podcast, a gente percebe uma força de vontade dessa população ainda mais forte ou reacendida do que era antigamente nesses 2 bairros que tinham atores fortes e que hoje esses atores novamente se levantam e estão aí colocando o bairro em discussão e numa visibilidade muito forte para a cidade. Então, é um bairro que tem lá uma praça da cultura afro. Essa praça, né, eles conseguiram que se tornasse um dos pontos turísticos da cidade, eles fazem muitos movimentos lá para, de fato, mostrar o bairro, para que as pessoas cheguem até esses espaços, né, desses 2 bairros em específico, e com isso vão levando um pouco da cultura, um pouco da clareza, vai trazendo, né, novas emoções e uma nova força para o bairro reacender aí em busca de melhorias para suas infraestruturas. Então, depois disso, a gente percebeu também ações da gestão pública no bairro, como uma questão de limpeza, refuncionamento da escola que estava abandonada no bairro. Então, tem várias coisas que foram acontecendo a partir dessa ação que a gente não enxerga ela como pequena, nós enxergamos como uma ação bem forte e que, de fato, levantou a população para que eles consigam, né, tenham autonomia para ir em busca aí das suas necessidades. Então, até então, a nossa experiência aqui é muito positiva, eu vejo ela assim, né? Tem muita coisa para ser discutida, nós ainda estamos num caminho em que não está finalizada a nossa ação dentro desses 2 bairros, temos perspectivas aí de melhorias, inclusive para o bairro e para a população, com essa questão da autonomia para discussão com a gestão pública, mas tem muita coisa aí pela frente e muitos desafios, tanto bons, né, quanto talvez um pouco mais difíceis, né, de serem dialogados. Mas nasce aí uma sementinha de uma nova discussão para a gestão, né, e para cidade como um todo. Beatriz, a Laiane aí traz uma radiografia, digamos assim, né, de Maringá e dentro desse processo de construção. Eu perguntaria para você, perspectivas futuras para o fortalecimento do uso desse instrumento aí pelos agentes públicos, desses instrumentos de plano de bairro. Vocês aí, né, trabalham numa localidade, né, a ampliação desse debate para a cidade, ampliando um pouco mais as questões. Então, professor Basoli, como a Laiane falou, né,
a gente plantou uma primeira semente. Então, a gente observa assim que ainda estamos num processo de finalização desse plano piloto, vamos dizer assim, né? Então, a gente observa que isso, na verdade, vai depender muito, olhando para a nossa experiência, de que situação que a gente se encontra no momento dessa elaboração desse instrumento, como se estabelece o município onde ele vai ser trabalhado, como se estabelece essas comunidades, né? No nosso caso, tem sido bem mais difícil do que a gente imaginou, embora a gente tenha percebido realmente que a gente conseguiu trazer uma motivação para eles voltarem aos poucos a serem ativos, porque eles já foram no passado, né, nesse específico que a gente está trabalhando. A gente observa uma movimentação, isso ficou muito claro em 2023, na verdade, mas também vai depender do município, né? É um município, no nosso caso, que também lentamente vem se aproximando de uma política mais participativa, mas ainda muito longe de uma ideia de uma política bottom-up, né, de baixo para cima, que é a ideia do plano de bairro. Pensando no Brasil, é algo que está ainda muito no nascedouro, mas a gente tem muita crença de que o caminho agora deve ser esse, né, ou seja, partir dos territórios, né, a partir dos territórios e partindo dos territórios, essas ações de planejamento urbano. Então, a gente tem otimismo, ao mesmo tempo tem uma preocupação de como que isso vai ser trabalhado, pensando no Brasil como um todo, né? A gente está aqui num recortezinho de uma cidade que não tem experiência disso. Então, e a gente está num bairro que é um dos pouquíssimos que tem experiência disso. A gente até escolheu porque já tinha um certo passado, né? Então, é uma construção que tem que ser paulatina e sempre num momento, numa constância de reaprendendo fazendo, né? A gente vai aprendendo, reaprendendo, reajustando. Essa é a essência também do plano de bairro, uma vez que ele é construído junto, né? Mas a gente percebe, olhando para o capítulo que saiu no plano diretor, especialmente aqui de Maringá, que ainda não se entendeu o que é isso. Ouvindo a população, não é isso que se trata do plano de bairro, né? Não é ouvindo a população, o Estatuto já falava, e ainda, até para além de ouvindo, mas é em conjunto, é com, né? É a partir, começando a pensar sobre essa finalização e como que a gente vai, quais são os próximos passos, a gente sai de cena e pura e simplesmente parte para outra experimentação. Estamos nessa toada. E, ao mesmo tempo, temos percebido que, ao fazer isso, a gente vai, aos pouquinhos, trazendo à tona a importância desse instrumento para a comunidade em geral, assim, né, para a sociedade em geral, porque muitas vezes nos perguntam o que é isso, o que vocês estão fazendo ali. Laiane, eu falo no início aqui da nossa conversa, né? Que, na verdade, o plano de bairro surge antes, mas ganha força na década de 80. Não é algo tão novo. Aí eu coloco assim, porém, ele ressurge, né, recentemente, aí já com uma nova roupagem contemporânea, buscando aí se aproximar do cotidiano da população. Acrescento um ponto, né? Ainda a dificuldade, né, do poder público municipal entender esse processo. Eu gostaria que você nos dissesse, Laiane, em que grau a universidade pode contribuir, né, para o avanço da elaboração e implementação e aplicabilidade desse instrumento? Olha, mas olha, o que eu vejo, assim, né, até pelas discussões que tenho acompanhado, é que muitos desses planos de bairros em que, de fato, esse instrumento nasce lá no cerne da sociedade, do bairro, da sociedade ali que a gente está trabalhando, a gente percebe que essas maiores experiências estão vindo de dentro da academia. Até o evento que participei do ano passado, acho que foi o primeiro, né, no país que tratou de um grupo, né, de planos de bairro específico, trouxe muitos exemplos para nós. A gente enxerga a academia dentro dessa discussão muito fortemente. E a partir dessas pesquisas e experiências práticas, principalmente, né, onde a gente sai de dentro dos muros da instituição e vai para a cidade real e coloca a teoria em prática, em que essas experiências estão trazendo muitos frutos. A partir dessa nova roupagem, né, e também está nos colocando, eu acho que a gente também tem um novo olhar, é um novo momento de sociedade, diferente
da década de 80, né, quando o instrumento surge, mas essas pesquisas que envolvem a graduação, a pós-graduação, mestrados, doutorados e pós-doutorados, né, que muitos estão discutindo, acho que vai chegar um momento que a gente chega num consenso. Qual é a sua importância? Eu acho que a importância já é latente, isso já é mostrado, né, que a gente precisa começar a olhar a gestão das cidades de um novo modo, e esse novo modo é a partir da participação popular, talvez desde o instrumento do estatuto, somente aqui na nossa cidade, a gente enxerga pouco a população. Se ela é ouvida, muitas vezes o que é ouvido não é efetivado pela gestão pública, mas que aqui, né, a partir dessas experiências, a gente enxerga uma alteração de tecido, alterações físicas, alterações de infraestrutura e alterações, inclusive, de sociedade, economia, questões culturais para esses locais em que você começa a enxergar uma efetividade um pouco maior. Ainda entendo que pode ser que para a gestão é um instrumento um pouco complexo de se colocar em prática ou de se enxergá-lo, né, como essa questão da participação mais fortemente, mais ativa, mas acho que vai chegar um momento que não tem como escapar dessa realidade. A gestão precisa olhar para a sociedade com esse olhar mais abrangente, de ouvi-los e, de fato, entregar o que a população precisa. Então, a gente já está começando a enxergar algumas ações disso. Eu converso bastante com algumas pessoas da prefeitura aqui de Maringá, que tentam chegar mais próximo da população, mas não com um estudo tão aprofundado de bairro. Talvez um estudo mais setorial, né, de cidade, mais pontuado em algumas necessidades, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. E eu acho que a academia tem muito a contribuir a partir dessas experiências, porque a gente tem uma experiência que nós, professoras, vamos para a cidade real, os alunos conseguem ir conosco, o pessoal da pós-graduação vai também, se não agora, mais à frente, a gente enxerga muitos, né, dos nossos ex-estudantes hoje em cadeiras públicas, pensando diferente, né, ou trazendo aí um novo olhar. Vai ter um momento que as coisas vão se alinhar, eu imagino, viu? Mas olha, se perto, se longe, não sei dizer, acho que é uma grande incógnita aí, né? Mas acho que a esperança é a última que morre também, né? Das coisas acontecerem com um novo olhar, né? Beatriz, nós sabemos que a adoção legislativa, né, não garante a efetividade, né? Obviamente. E aí eu pergunto para você, né, não seria necessário introduzir novos mecanismos para tentar mudar o status quo? Porque veja bem, eu pelo menos aí eu vou trazer um sentimento pessoal de que a gente não tem dado os passos efetivos para mudanças. As nossas iniciativas, tanto quanto a academia, quanto vários traços do ativismo, os passos ainda são relativamente tímidos. Eu vejo o Plano de Baixo como um instrumento bastante interessante, né, para que a gente consiga evoluir, estar mais próximo. Quais os caminhos aí que a gente pode visualizar, né, para que a gente consiga avançar com resultados mais efetivos? Ao fazer o plano de bairro do contexto aí de um projeto de extensão dentro da universidade, a gente tem duas intenções, na verdade, né? Uma é o próprio plano em si, ativando, reativando a população do bairro. Ativando não só para entender como é que se participa desse instrumento, como se reativa uma comunidade, mas também ativando-os para que eles cobrem isso, para que eles façam fazer valer o verdadeiro plano de bairro na gestão, para que a gente forme esse cidadão mais participativo e que realmente cobre essa aplicação e que entenda os seus direitos, né, que se tornem sujeitos de direitos, e a gente teve um processo no nosso plano também que tivemos essa intenção também de fazê-los entender que eles são esses sujeitos de direitos, porque muita gente nem sabe que tem o direito a um simples equipamento no bairro, acha que o prefeito levou, graças a Deus, a gente foi agraciado por isso. Um outro viés desse plano estar dentro de um projeto de extensão é essa questão da formação, né, dos futuros profissionais que vão estar sensibilizados e formados para quando estiverem ou na gestão, ou dentro da gestão, ou fora, né, poderem entender a importância disso. Então,
a Laiane mencionou, né, a gente trabalha também não só trazendo os alunos para dentro do projeto, né, de extensão, mas também agora em sala de aula. Agora com essa curricularização da extensão, né, que é obrigatória em todas as universidades, a gente tem ampliado, né, está bem no início ainda, essa discussão, né, do envolvimento do fazer aí, do urbanismo em conjunto com a população, e a gente tem levado os alunos, né, a gente tem trazido um pouco da experiência do plano de bairro para a formatação de uma disciplina nova, onde a gente está trazendo um pouco essas perspectivas para esses alunos. Estamos indo no bairro, ensinando-os a dialogar em conjunto com a comunidade. Até vamos apresentar um trabalho dessa natureza num evento no começo de outubro, que é justamente isso, tentando mostrar um pouco como a gente traz essa experiência na formação da graduação. Você me perguntou, né, para além da lei, né, porque é aquela coisa que a Hermínia fala, né, tem muitos planos, já tem muitas leis, também ela fala, e outras pessoas falam, que as leis aqui são feitas para não serem aplicadas, né? Então a gente não pode crer muito na lei. Eu tenho uma crença muito grande, eu acho que a gente precisa delas, né? Mas assim, uma crença grande no fazer, né? E na formação desses alunos que um dia vão ser esses profissionais. Então tem esses dois caminhos no trabalho. Num primeiro momento, investir, né, na comunidade local, mas já trazendo esses alunos, que já tem muitos alunos de graduação e pós junto com a gente, mas também agora dentro da sala de aula e saindo da sala e levando-os para essas comunidades, né? Colocando-os em contato com a importância da escuta, a importância da construção em conjunto, né? Ainda bem no início isso. E aí a gente vai aos poucos fazendo isso acontecer. Eu também tenho essa esperança. Como a Laiane falou, que a gente já viu isso na época da reforma urbana e tudo mais. Então, de novo, dizendo que eu tenho uma crença muito grande nas ações que partam do território. E agora, ano a ano, essa disciplina vai se qualificando e ela vai existir, né, por muito tempo. Então, mesmo que o projeto termine um plano de bairro agora, vá fazer outra atividade, a disciplina vai alimentar essa perspectiva. Então, são possibilidades, né? São essas formas que eu vejo aí. Eu vou aproveitar, Laiane, até por conta de que nós temos aqui uma experiência, estamos uma experiência local, né, que é plano de bairro do Jardim Aureni 4. É um piloto que nós iniciamos. Na verdade, nós iniciamos o ano passado uma prospecção, mas efetivamente um trabalho mais específico esse ano. E é interessante porque aí o que nós buscamos fazer a interação, né, desse processo. Por exemplo, nós fomos buscar contatos a USP estava dando um curso de planos de bairros, a Karen, ela esteve conosco aqui no Cidades de Fato. Estive com o Cândido Malta, um dos pioneiros nessa iniciativa, e ele traz também a discussão no campo legislativo. Ele resolve o plano de bairros através do orçamento, que eu achei bastante interessante a proposta que ele traz. O que eu observei? Nós aqui reiniciamos o semestre trazendo para a universidade o IBGE, buscando informações da prefeitura. Então esteve conosco aqui a Secretaria de Planejamento Urbano com o secretário executivo aqui, que foi até um ex-aluno aqui do programa. O que a gente observa nesse processo que nós buscamos essa interação? Não existe um preparo específico, né, para você ter a informação do bairro. Nós temos informações do país, temos informações estaduais relativamente atualizadas, das cidades, né, e quando chega para o bairro, o que a gente tem encontrado? Dificuldades de fazer esse recorte por bairro. É mais ou menos o que vocês estão encontrando aí? Como, né, propor aí uma solução para tentar resolver, que não deixa de ser um problema que nós, né, pelo menos aqui nós estamos enfrentando. Nos fale um pouquinho aí, Laiane, sobre essa questão que eu trago aí para você. Mas olha, aqui também não é muito tranquilo, como você está dizendo. Mas talvez a grande diferença, né, da nossa região de estudo, né, do nosso território de estudo, que são os bairros, esses bairros são bairros já estudados na cidade, né? Maringá é uma cidade planejada, a gente tem uma outra dinâmica, né? É uma cidade média, então quando a gente chegou nesses territórios, existe né, um parcelamento colocado, já existiu ações da prefeitura, então alguns dados a gente consegue de modo mais facilitado, claro que desatualizados, assim como você está dizendo, e acho que o interessante do nosso trabalho assim, inicial foi que nós trabalhamos em conjunto com uma outra equipe,
E essa outra equipe ganhou um edital do CAL e eles olharam, enquanto a gente estava olhando para os espaços públicos, espaços extra-lote, vamos assim dizer, essa outra equipe olhou para um espaço intra-lote, entrou nas residências, né, fez um levantamento de habitação. Então, a gente conseguiu atualizar um pouco desses dados a partir desses dois trabalhos. A gente também está conseguindo atualizar um pouco desses dados, né? Porque agora, numa reta, vamos dizer assim, entre aspas, final, né? Tentando finalizar aí a nossa ação no bairro, nós estamos tentando produzir um material sobre esse espaço, né? E essa produção do material, reunindo a história do bairro, reunindo dados de outras pesquisas que a universidade já fez em cima desses dois bairros, então a gente está conseguindo compilar algumas coisas. É isso que está um pouco nos ajudando. Então, eu acho que a nossa realidade talvez é menos precária aí, né, na busca de dados e de informações dessas residências aí, e desse perfil populacional do que talvez em outras cidades, sabe? Pelo menos pelo que eu vi na experiência que nos foram contadas ali, né, pela rede, tá participando e pelo simpósio, a gente tem uma realidade aqui em Maringá mais abrandada, né, com relação a isso. Realmente, né, deixa de ser um problema que dificulta bastante, né, até por conta É, desses recortes. não sei como é aí para vocês, mas olha, mas o que eu enxergo é que daí a nossa ação, né, acaba atrasando por algum tempo, porque a gente precisa, né, de muitos dados para conseguir trabalhar sobre o bairro. E aí a gente faz duas coisas, né? A gente tem o trabalho de levantamento, de busca de informações, de busca de dados, para depois ter um trabalho de ação sobre esse território. Beatriz, como eu resolvo essa dificuldade, esse entrelaçamento do tripé? Poder público, universidade e comunidade. Uma perguntinha difícil. Como eu resolvo? Pergunta de milhões. Então, de novo, eu tenho a crença, olhando para o passado e olhando para algumas experiências que nós já tivemos no BR Cidades, de diversas naturezas, e outras cidades também, é a pressão popular, né, que vai fazer bater lá na gestão, não sei se é uma consciência, assim, diria ampla, né, mas uma visualização da necessidade de que é preciso escutar, é preciso envolver. E acho que a universidade junto, né, a extensão, que agora veio para ficar, eu acho que ela tem um papel importantíssimo nisso, importantíssimo. Agora com as cotas, a gente tem até mais alunos engajados, alunos que vêm desses territórios. No caso, nós não estamos com uma aluna do bairro no nosso projeto, mas tem uma aluna, né, recém ingressante aqui, que é de um dos bairros, então, assim, qual a gente tem muito contato com os pais, e isso já cria um entrelaçamento, né? O sistema de cotas, que aqui foi até tardio, ele vai também aproximando esses diferentes alunos em sala e ajudando até a gente a entender melhor os territórios. E aí, assim, o papel do plano tem muito esse, né, de instigar, de estimular a comunidade a entender que ela é constituída de direitos, não só de deveres, né? A gente percebe isso ao longo da minha carreira, eu vejo isso, né? É muito difícil, as pessoas muitas vezes não sabem que têm direitos para poder chegar a fazer um movimento mínimo, que é de ir lá na gestão e cobrar. Que a gente não está falando disso só, né? O plano de bairro é muito mais que isso, mas elas não sabem que existe esse direito né, mínimo. Como eu falei, muitas delas, conforme mais carentes são, elas falam, não, isso foi uma dádiva, né? A gente já está feliz e acabou. É esse trabalho, assim, bottom-up mesmo, de ficar no território estimulando e construindo essas possibilidades, levando esses alunos que muitas vezes vão se formar e voltam para os seus bairros periféricos. Muita coisa que a gente conquistou no país foi isso, né? Foi uma consciência, uma tomada de consciência, uma mobilização que se agiganta e que faz as coisas acontecerem, né? Aqui essa questão da cidade ser planejada, que é bem entre aspas, dificulta um pouco também, né? Porque muitas vezes se acha que não existe essa real necessidade da periferia, ela já é atendida, ou que a cidade já tem uma qualidade de vida tal que
os problemas são bem resolvidos, né? E há uma facilidade também de cooptação, né? Como acontece no Brasil todo, né? De alguns personagens que começam a se destacar e de repente eles somem e tal. E muitas vezes vi isso em Londrina acontecer, quando eu morava lá e atuava lá, né? Mas isso é uma coisa muito comum. Então é um movimento o tempo todo, né? De mobilização, de conscientização, de envolvimento, de extensão, território, porque eu acho que, assim, partir da gestão pura e simplesmente, da forma como a gente acredita que tem que ser, né, uma construção coletiva, eu acho algumas gestões vão chegar a ter isso, outras não. Acho que na história da nossa cidade isso precisa muito do estímulo da população constante. A gente tem até uma experiência que não é plano de bairro, mas de uma comunidade de um distrito aqui de Guatemi, não sei se a Laiane vai lembrar, o José Marcos, o Márcio, acho que é Marcos, né? É um dos líderes lá. Ele até outro dia me passou uma informação, assim, ele está sempre atento a tudo que está acontecendo e algumas coisas que ele conseguiu foi por essa insistência, por esse engajamento do grupo deles lá. Embora em Maringá esses movimentos sociais, essas mobilizações sociais sejam poucas, né? Por isso que é uma trajetória grande ainda. E esse material que a Laiane comentou é no sentido da gente dar um pouco um caminho de como foi que a gente tem construído, né? Como é que a gente conseguiu essa construção, porque a gente quer que seja um piloto mesmo, né? Que seja um amparo metodológico. A gente está com essa preocupação, né? De divulgar esse que a gente está chamando, por enquanto, de caderno metodológico. É por isso que a gente está aí até agora, nessa toada. Infelizmente, estamos chegando aí ao final do nosso episódio de hoje. E agora sim eu vou fazer a pergunta de milhões, né? Então, começo com a Laiane e depois, na sequência, Beatriz. Para vocês, minha dupla de convidadas, o que são cidades de fato para vocês? Olha, Basoli, depois dessa experiência do plano de bairro, eu diria que a gente está lá dentro do território e enxergar o que a população aí de fato necessita e com o nosso conhecimento teórico conseguir articular essas duas esferas, né, entre a sociedade, uma articulação entre a sociedade e a gestão pública. Acho que esse é um dos nossos últimas tentativas de conseguir um objetivo aí, né, no desenvolvimento do nosso plano de bairro aqui. Não dá para a gente ficar dentro da sala de aula ensinando urbanismo sem mostrar para essa galerinha, né, que precisa de um novo olhar, uma nova experiência, né, uma nova temática, um novo estudo, de ir para esse território e enxergar a cidade como de fato ela é, né? E aí a gente conseguir. É claro que são muitos pormenores, aí a gente já falou de legislação, de gestão, de orçamento aqui, numa série de outras coisas que vão entrando dentro desse conjunto, né? Como para entender como a cidade de fato é ou como ela acontece. Mas acho que a partir desse instrumento a gente consegue estar mais próximo de uma realidade. Beatriz, quero te ouvir. Para ser um pouco mais sintética, a cidade de fato é aquela cidade que faz sentido para todo cidadão, né? Assim, a gente está trabalhando num bairro que eles são completamente invisibilizados, completamente não diria, mas invisibilizados, né? Eles não fazem parte das atividades oficiais, a não ser uma atividade cultural que às vezes aparece ali. Então, assim, eles já nos falaram em depoimentos que a gente divulgou no Instagram do BR Cidades, né? Que parece que a melhor cidade para se viver não passa da ponte. A Maringá Encantada, que é o nome do Natal aqui, não atravessa a ponte, não vai até o bairro deles. Eu acho que a cidade, de fato, é a cidade onde todo mundo se vê como sujeito de direitos, como sujeito de deveres, como cidadão, mas que se enxerga naquela cidade. E esse é o propósito também do plano de bairro, fazer com que, ao construir coletivamente, verdadeiramente coletivamente, você se veja na essência, né? Como parte daquela cidade, e não esperando migalhas de uma gestão. Então, é isso, sinteticamente. Quero agradecer a todos que contribuíram e contribuem para esse projeto se manter aí no seu 5º ano de atividade. Agradecemos as nossas convidadas, Laiane e Beatriz, e peço que deixem as suas mensagens para finalizar a nossa conversa de hoje. Laiane, suas considerações finais. João, muito obrigada pelo convite para fazer parte dessa discussão de um instrumento que vem se reinventando, vamos assim dizer, assim como as cidades estão no momento de se reinventar, e a gente olhar para uma sociedade com os olhos, né, que são necessários e enxergá-los, né, enxergar esses espaços
mais invisibilizados, vou usar o termo da professora Beatriz aqui, né? Enquanto, né, a gente, enquanto docente, pessoa, academia, uma série de outros pontos, puder contribuir para a melhoria da vida das pessoas, isso é muito gratificante, está sendo para mim nesse momento. E aí vale todo o trabalho que não é remunerado, a gente teve uma conversa em off aqui antes, e vale, nossa, qualquer esforço em específico que a gente tem para estar sobre esse território aí. Obrigada. Beatriz. Também quero agradecer, né? Já é uma segunda oportunidade que você está dando aqui para a gente pautar a importância do plano de bairro aqui no podcast. E eu fico bem feliz porque é um espaço que tem sido cada vez mais escutado, né? Então a ideia é que as pessoas cada vez mais saibam, né, da importância da construção coletiva, né? O plano de bairro é um dos caminhos. E chama atenção também para a importância da questão extensionista, da questão de atravessar os muros da universidade, e olhar para essa realidade, né? O plano de bairro te ajuda a colocar em contato com, né, o Brasil real e a importância do papel do arquiteto urbanista também nessa construção. Agradeço essa oportunidade de a gente dar mais visibilidade a isso. É isso. Muito obrigada. Agradecemos aos nossos ouvintes e espero ter gostado da nossa conversa de hoje. Até o nosso próximo episódio.